Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio joga mal, muito mal, mas ainda assim escapa da derrota contra o Goiás com um gol salvador do garoto André Henrique nos minutos finais. Tem muito jogador devendo e o Renato deu algumas pistas do que pode estar acontecendo e do que pode acontecer. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eita, que a rinite pegou aqui, mas vamos lá, vamos falar desse empate do Grêmio com o Goiás num dos piores jogos que eu vi recentes do Grêmio. E olha que o Grêmio, o ano passado, estava na Série B. Foi nesse nível, tá? Foi nesse nível de atuação. Me lembrou os jogos em que eu parava para assistir o Grêmio atuar numa sexta-noite, né, um horário deprimente para jogo de futebol, uma atuação sofrível. Foi mais ou menos o que aconteceu. O Grêmio tinha desfalques, é verdade. E assim, eu acho que a gente precisa entender que apesar de individualmente o Felipe Carbajo e o Franco Cristaldo não serem jogadores que estão no ápice da sua técnica na temporada, eles fazem falta porque a engrenagem depende deles. O Grêmio joga de um jeito que depende desses dois jogadores. O Carbajo faz um trabalho sujo, entre aspas, né? Ele limpa a área, ele se desdobra mais e acaba não aparecendo tanto. O Vijaçante acaba tendo mais liberdade exatamente por conta da presença do Carbajo, que não jogou bem contra o Flamengo, eu falei aqui inclusive, mas é um jogador importante na temporada. O Cristaldo, então, dita o ritmo do meio-campo, é o cara que se entende muito bem com o Soares, se aproxima mais dele. O Bitelo tá numa fase horrorosa, não sei se é a questão do siso que o Renato citou lá no jogo contra o Atlético Mineiro, que ele tirou, perdeu quilos e tudo mais, e acabou tendo uma questão física afetada, se é a questão do assédio dos clubes europeus, o Arsenal da Inglaterra teve olheiros recentemente, né, observando ele na arena. Não sei se está mexendo com a cabeça dele a janela, se é uma oscilação natural. Ele acabou jogando em várias posições hoje no jogo, mas é fato que ele está devendo. E aí o Grêmio precisou encontrar alternativas dentro do seu elenco. O Renato tem pedido reforços e tudo mais, e ele opta não pelo Ferreira ao lado do Soares, que eu achei que seria a opção mais, digamos assim, objetiva, mais óbvia. Não, ele opta pelo Natan. O Natan Pescador, ex-Galo e Fluminense, que já saiu do Galo, ainda comandado por Eduardo Cudê, porque não tinha muita intensidade de jogo. Pois bem, tá provado isso, né? O Natan não consegue jogar. Ele, sei lá, ele não tem o ritmo dos demais. E quando eu falo dos demais, é do jogo em si. Os jogadores do Goiás, os jogadores do Grêmio, ele não consegue performar. E ele foi escalado numa função para ser um cara mais próximo ali do Soares. Cara, ele não jogou ele não foi importante nem conduzindo a bola e nem sem a bola na marcação, onde o Goiás teve muita liberdade. O Bitelo se desdobrou do jeito que ele faz, né, ocupando espaços, mas também errou muito naquele que eu já venho destacando, né, naquele último toque, né, o Soares faz um movimento, ele opta por cortar para dentro, tomada de decisão do Bitelo tá terrível, assim, não tá boa. O Vijaçante foi o cara, assim, que era o único titular ali do meio, tentando alguma coisa, né? O Ronald foi o substituto ali do Carbajo, né, para ser um jogador de meia e acabou saindo no intervalo. E aí o Renato manteve os três zagueiros na ausência do Kahneman, né, com o Gustavo Martins, que eu acho até que fez a parte dele, terminou o jogo saindo um pouco mais, né, quase como um volante, com o João Pedro e o Cuiabano na lateral esquerda. O Cuiabano é um jogador de muita força física, ele funciona muito bem numa segunda linha, mas acabou deixando alguns espaços pelo lado do campo. A questão foi, primeiro tempo, cara, o Grêmio não quis... A sensação que eu tive, o Grêmio não quis ganhar o jogo, não quis jogar, o Grêmio jogou a não jogar, o primeiro tempo assim apático, entregando a bola, meio que trocando passes no campo de defesa, esperando o tempo passar, não buscou o ataque em nenhum momento. E o Goiás teve duas chances para poder abrir o placar, uma pela direita e a outra num chute que a bola passa perto do Gabriel Grando. Isso foi no primeiro tempo. O Soares tem um chute numa ajeitada do Vijaçante, né, que a bola passa perto, e só. E o Soares também, assim, olha... Ele tá devendo porque ele já tá 3, 4 jogos sem marcar, ele já tá mais de um mês sem balançar a rede, ele também não tá conseguindo encontrar soluções como muitas vezes ele encontrou, mas assim, dá pena em determinados momentos, cara. Quando a gente olha... Esqueçam o contexto Soares, tá? Eu sei que tem torcedor que tá bronqueado com ele pelo que aconteceu e tudo mais, esqueçam isso. Percebam que o Soares, como um centroavante que tá lá, com a história que ele tem e, cara, a bola não chega.
A bola não chega e me incomoda também ele ficar reclamando o tempo inteiro, tá? Porque isso também acho que não cria um ambiente legal, eu sei que é do feitio dele, mas você olha pro Suárez, ele tá reclamando. Quando a bola é cruzada e ele não alcança, ele reclama. Quando ele dá o passe errado, ele reclama. Quando ele não recebe o passe, ele reclama. Quando o cara chuta errado, ele reclama. Cara, às vezes a bola não tem que passar por ele, né? Mas ele fica reclamando o tempo inteiro e gera uma pressão desnecessária. Mas a gente sabe o quanto ele pode ajudar. Não tem ajudado. Quando você pensa o seguinte, o Grêmio, ok, tinha desfalques, mas aí colocou o Ronald, que foi o menino que fez gol contra o Atlético Mineiro, seleção sub-20, Matias Vijaçante, Natan, Bitelo, Suárez. Não dá pra ganhar do Goiás? Não dá pra ganhar do Goiás? Que ganhou do Botafogo lá, é verdade. Isso lá no começo do campeonato. O Goiás tá brigando pra escapar do rebaixamento. Então, o que me pega é a falta de vontade demonstrada do time durante o jogo, que só apareceu depois que o Grêmio tomou o gol. E aí o Renato vai para a coletiva e fala, depois do gol a gente acordou um pouco. Mas os minutos finais me indicaram assim, caramba, por que não jogou assim? Por que esperou tomar o gol? Por que esperou o jogo terminar com aquela pressão dos acréscimos para poder buscar o resultado? Isso me incomodou demais. O Renato faz 2 trocas ainda no intervalo, porque o que acontece? Ele percebe que ele precisa tirar um volante e abrir um jogador na ponta, que é o Zinho, o garotozinho que foi desarquivado nos últimos jogos. E acho que vai voltar para o arquivamento, porque ele inclusive entra e sai do jogo, porque não consegue agregar em nada, né? Contribuir em nada. O coletivo não ajudou, tá? Mas acho que o Zinho também recebeu uma oportunidade e não conseguiu aproveitar. Ele entra no lugar de um volante do Ronald e o Bitelo vem para o meio de campo para fazer mais essa contenção ali no meio e o Grêmio buscar o ataque, né? E o Ferreira entra no intervalo no lugar do Natan, que não jogou absolutamente nada. O Renato não quis individualizar na coletiva, mas falou que todo mundo tem oportunidade. Então, vamos esperar quem aproveita ou não, né? E os reforços estão chegando e bateu nos reforços, aquela coisa toda. O Luan foi anunciado e o Lucas Bersosi, base do Lanús, 20 anos, jogador de velocidade, que estava emprestado ao Central Córdoba no último campeonato e que chega nessa segunda-feira. O Renato disse que vai chegar mais, então vamos esperar, né? O Grêmio tem 2 dias para anunciar mais algum reforço. Está negociando com o Brian Reina, atacante peruano de 24 anos, de lado de campo também, muito bom jogador, hein? Do Aliança Lima, que não quer liberar, né? Não quer liberar o jogador. O Grêmio fez uma proposta de $1.400.000 e os caras estão segurando lá porque ele é destaque lá, enfim. Mas pode ser esse jogador, que seria mais um estrangeiro, né? Enfim, não sei se o Grêmio vai tirar algum coelho da cartola até a quarta-feira. O Ferreira foi questionado, né, ao Renato, por que o Ferreira não começou a partida. E aí o Renato deu uma cutucada, porque ele disse que eu acompanho o Ferreira todos os dias, vocês acompanham só no jogo. Ele precisa se entregar um pouco mais nos treinamentos. Ele precisa se esforçar um pouco mais, porque quando ele entra no jogo, eu quero que ele esteja a 100 por hora e pegando o adversário a 50, 60. Se ele começar o jogo, no segundo tempo, o adversário vai estar a 50, 60, ele vai estar a 20. Então foi uma crítica direta ao Ferreira que, o Ferreira é um jogador que tem entrado bem nos jogos, que tem dado uma solução ofensiva. Ele quase fez um golaço, né, numa jogada individual, porque aí ele já muda de função quando o Renato coloca o Natan Fernandes, que é um moleque da base, muito bom jogador. Ele entra no lugar do Bitelo para fazer esse lado esquerdo, e aí o Ferreira vira um cara mais móvel no meio, e aí o Renato põe o André Henrique, que é mais um centroavante, acerto do Renato, não no lugar do Suárez, mas do Zinho, que tinha entrado e não conseguiu resolver, e aí o André se torna mais um cara de área lá, e aí o Grêmio foi para cima nos minutos finais, mas só aí, né, só nessa hora, o Grêmio resolveu jogar, o Ferreira buscando o jogo, o lado esquerdo aqui com o Natan Fernandes, o lado direito lá com o Ferreira, e aí o Grêmio tem essa bola na trave, tem uma pressãozinha ali no final, e aí consegue o gol, né? Porque aí acaba sofrendo o gol, né? Antes de fazer o gol, através do Matheus Babi, ex-Botafogo, né? Estreia dele, e ele cabeceia sozinho na área do Grêmio. Ele tá marcado pelo Vijaçante, que é metade do tamanho do Matheus Babi, e o Bruno Alves tá dando 2 passos para trás, tem mais um jogador chegando, e assim, ninguém atrapalha a subida dele. Ele sobe lá em cima e acaba marcando o gol, que seria o da vitória do Goiás, e justa. Na sequência, o Goiás quase faz o 2-0, porque a bola numa cabeçada também bate no travessão.
E seria merecido, mas o Grêmio teve forças, como eu disse, nesses minutos finais, desse sprint final, para buscar o empate numa bola parada, cruzamento do Ferreira no escanteio e o André Henrique, que bela cabeçada, hein? Belíssima cabeçada. Ele já tinha tentado antes num passe maravilhoso do Suárez, tá? A bola vem, o Suárez dá de canhota assim, ó, e vai direto onde ele tá, só que aí o zagueiro chega junto. E ele acaba cabeceando a cabeça do zagueiro, acho que era o Bruno Melo que estava na marcação. A bola vai para escanteio, no escanteio ele sai da marcação e faz um giro de cabeça maravilhoso no ângulo e com isso o Grêmio consegue o seu gol de empate. Um pontinho. Pelas circunstâncias, pô, vamos comemorar, mas aqui ó, o Botafogo disparou ainda mais, todos os outros times postulantes ultrapassaram o Grêmio, né? Palmeiras e Flamengo na rodada. Era o jogo para o Grêmio voltar à vice-liderança. Ah, tem um jogo a menos? Tem, mas era o Goiás na Serrinha. O Goiás que está brigando outra coisa no campeonato, por outra coisa. Então o Grêmio tinha condições, apesar dos desfalques, de vencer. E quase entregou o jogo. Quase perdeu, beliscou um pontinho, tudo bem, se mantém no G4, mas muito pouco. Tem muito jogador devendo. Tem uma fase ruim aí, porque aí a gente soma a derrota para o Flamengo, o jogo contra o Atlético que não foi lá tão vistoso e agora essa partida contra o Goiás que deixou muitos pontos de interrogação. Os jogadores que estão chegando, o Iturbe precisa de uma carga física, o Luan vai depender de um mês, o Bersosi que está chegando tem 20 anos apenas, ele vai ser a solução? Outros vão chegar? O Grêmio nesse momento da temporada tem mais questionamentos do que certezas. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!